No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. Ok, dando prosseguimento à aula de invasões holandesas, vamos falar agora sobre as questões da invasão holandesa no Brasil, ou a União Ibérica, as invasões holandesas no Brasil. Nós falamos de União Ibérica, nós falamos que o reino da Espanha dominou o reino de Portugal. Beleza, nós já entendemos por quê. Nós entendemos a ausência de um monarca, a morte do rei Dom Sebastião e a ascensão do rei da Espanha, Filipe, como rei de Portugal. Ok. Só que anos antes disso acontecer, o rei da Espanha, ele havia brigado com os Países Baixos. Então ele mandava em uma região da Europa chamada de Países Baixos, é uma região de depressão, e é por isso que é chamado de Países Baixos. E esses países se reuniram e lutaram contra a Espanha e adquiriram sua independência. E com a aquisição da independência, eles passaram a se chamar Holanda. Tudo bem. A Espanha não gostou, mas perdeu o Playboy, já era. Então a Holanda se tornou um país independente. A Holanda precisava ganhar dinheiro. Então o que foi que a Holanda fez? Fez um acordo com Portugal. Portugal extraía açúcar mascavo do Brasil. Esse açúcar grosso que saía do Brasil ia para Portugal. Portugal vendia para a Holanda por um preço bem baixinho. Você vê que o português é besta. A Holanda refinava esse açúcar e esse açúcar refinado era vendido na Europa toda por um preço bem mais alto, o que fazia com que a Holanda ganhasse muito dinheiro. A Holanda estava enriquecendo, refinando o açúcar que saía do Brasil. Acelera o processo, o rei da Espanha se torna rei de Portugal. Qual é a primeira atitude que ele vai tomar? Proibir que o açúcar brasileiro vá para a Holanda. Ele quer quebrar economicamente a Holanda. Ele quer que a Holanda não tenha açúcar para refinar. E aí o que é que eles vão fazer? A Holanda sem açúcar só tem uma opção. Se Maomé não vem à montanha, a montanha vai a Maomé. E aí os holandeses tentam invadir o Brasil para ter acesso ao açúcar mascavo. E quem é o maior polo produtor de cana-de-açúcar naquele momento? A Bahia. Então os holandeses entendiam que se eles tomassem a Bahia, tomavam o Brasil. A Bahia tinha Salvador, Salvador era a capital. Salvador era o maior polo produtor, Recôncavo Baiano. Salvador era a cidade das armas, ou seja, se ele toma Salvador, toma a colônia toda. Era a ideia. Só que os habitantes de Salvador, aspas, muitas aspas, idiotamente se juntaram e expulsaram os holandeses da Bahia. Né? Infelizmente, nós não tivemos essa presença holandesa aqui na Bahia. Nessa batalha na qual nós expulsamos os holandeses, existe uma igreja chamada Igreja de Humaitá, que fica na ponta de Humaitá, na Cidade Baixa, que originalmente ela tem 2 torres. Quando os holandeses foram embora, eles bombardearam nossa cidade e destruíram uma das torres. Nosso governador na época mandou reconstruir a igreja com uma torre só. Dizia ele que era para que todo baiano, quando visse a igreja, lembrasse da nossa vitória contra os holandeses. Ninguém lembra disso. Quem vai ao Humaitá vai ver o pôr do sol, vai ver o pôr do sol, vai namorar, vai ver a ilha do outro lado, vai ver Madre de Deus lá do outro lado, né? Mas ninguém sabe quase ninguém sabe dessa história, que a igreja, ela originalmente tinha 2 torres. Se algum de vocês estiver lá por esses dias, né, estamos em quarentena, mas às vezes a gente sai para pegar um ar, e se passarem por lá, vocês já sabem a história da igreja de Humaitá. Isso foi em 1624. Só que os holandeses não desistem. Eles voltam.
Como eles não conseguiram tomar Salvador, eles vão para o segundo maior polo produtor, que é o Nordeste. E eles invadem Pernambuco. E lá eles ficam. Em 1630, os holandeses se fixam em Pernambuco, né? Vão ser muito bem recebidos. Os comerciantes pernambucanos entendiam que era uma forma de não pagar as dívidas que eles tinham com os portugueses. Ainda para melhorar a situação, os holandeses enviaram um governador muito bom. Então o Brasil ficou dividido. O Brasil se tornou Brasil holandês, com capital em Recife, e o Brasil português, com capital em Salvador, né? Em Recife, quem vai governar é Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, um excelente governador, trouxe para o Brasil arquitetos, construiu pontes, escolas, praças, né? Ele construindo as pontes de Recife. As pessoas chamam Recife, porque Recife tem esgoto ao ar aberto, e a galera diz são rios. E aí chamam Recife de a Veneza brasileira. Mas esses rios têm pontes, e pontes muito antigas. E quando os portugueses diziam que iam construir pontes, desviavam dinheiro, né? Corrupção, e aí a galera não via a ponte ficar pronta e dizia assim, é armação, é corrupção, o dinheiro sumiu. Quando Maurício de Nassau disse assim, eu vou construir a ponte, todo mundo riu. Que nada, a gente já viu isso, a ponte não vai sair do papel, o dinheiro vai sumir. É mais fácil um boi voar do que a ponte ficar pronta. No dia da inauguração da ponte, Maurício de Nassau mandou amarrar um boi em uma polia, e aí ele não só inaugurou a ponte, quando ainda puxou a vaca, e a vaca atravessou a ponte voando. E ele disse, eu não só construí a ponte, como eu fiz o boi voar. Maurício de Nassau trouxe cientistas, Maurício de Nassau trouxe artistas. Quando vocês tiverem, se vocês forem, não, vocês vão. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir à Europa, vocês vão ver que existem muito mais museus em Amsterdã sobre fauna e flora brasileira do que em Portugal. Porque ele teve toda uma preocupação em retratar a nossa fauna, nossa flora, em estudar. Não era só explorar a nossa mata. Você vê que quando os holandeses são expulsos do Brasil, eles já tinham um conhecimento científico sobre produção de açúcar tão grande que eles abandonam a cana-de-açúcar. Eles entendem que não há necessidade de plantar cana-de-açúcar e que poderia se extrair um açúcar de melhor qualidade extraído da beterraba. E é o que eles fazem. Quando eles são expulsos do Brasil, eles vão para as ilhas da América Central, na época chamada de Antilhas, hoje nós chamamos de Caribe, e naquela região, naquelas ilhotas, eles vão produzir mais açúcar, e um açúcar de uma qualidade melhor do que a nossa, que é o açúcar de beterraba, certo? O que foi que ocasionou a expulsão dos holandeses? A troca do governador. Nós tínhamos um governador muito bom, que era Maurício de Nassau, e aí o governo holandês achava que ele era bom demais e por isso tinham que tirar ele. E quando tiraram Maurício de Nassau para enviar um governador mais rígido, a população não aceitou. É justamente no momento em que Portugal separa da Espanha, o pessoal de Pernambuco pede ajuda à Bahia, as tropas de Salvador são encaminhadas à região e nós expulsamos os holandeses do Brasil. E acaba o que nós chamamos de invasões holandesas. Beleza? Beijo, galera, no coração.